Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Wellington, e o conteúdo dessa segunda aula que eu estou ministrando é sobre estratégias de integração, que o assunto que eu vou falar agora. O conteúdo, basicamente, eu me baseei bastante numas notas dos professores Daniel Miranda e Christian Coletti, né? Eu vou deixar a página onde tem bastante desse conteúdo. Lá tem, inclusive, mais coisas do que eu vou falar, né? Que aqui eu vou falar um resumo. Então, quem tiver interesse, entra lá e dá uma lida nessas notas, né? Então, vou colocar, postar aqui hostel, ponto ufbc ponto edu.br barra o tio Daniel ponto Miranda barra cálculo barra estratégia. Estratégia. Não tenho o acento, né? Bom, então esse daqui é o site, tem bastante exemplo e o texto mais farto, né? Então, vou fazer um resumo, basicamente, do assunto, que é uma forma de lidar com os tipos de integrais variadas, né? Então, aqui são técnicas e estratégias de integração. Ao longo do curso, vocês devem ter percebido que a diferenciação, a derivação, né, ela é mais direta, né, no sentido de que, dada uma função, é explícito ou bastante explícito qual regra você usa. Por exemplo, se você pegar uma função, sei lá, f de x igual a um x ln de x, por exemplo. Essa é uma função que é um produto de duas funções, que é x e ln de x, né? Então, normalmente são duas funções elementares, você usa a regra do produto de diferenciação, você consegue diretamente, né? Então é mais direto. E na integração, conforme vocês viram as técnicas, vocês percebem que não é bem assim, né? Então cada integral, ela, dependendo do tipo de integral, você tem uma regra específica e ela não é muito óbvia, né? Lá nas integrais, em cada assunto foi feito a integral dentro do assunto que se estudou, né? Então, nessas técnicas, né, foram estudadas aqui, que eu vou sublinhar aqui, até agora foi substituição direta, que é basicamente um u igual a alguma coisa, substituição trigonométrica, que é transformar uma integral numa integral trigonométrica, para simplificar, basicamente, termos, né? As frações parciais, que também trata especificamente de funções racionais, escrever funções racionais como soma de frações parciais e por partes. Só que cada regrinha dessa foi estudada separado com os exemplos lá nas devidas aulas, né? Então, até o momento vocês não tiveram oportunidade de pegar problemas sem uma regra dada, assim, uma forma aleatória, que é a pergunta que se faz, que eu estou fazendo aqui, né?
Mas e se uma integral for encontrada fora desse contexto, ou seja, num contexto dessas, desses assuntos, né? Ou seja, eu dou com uma integral e não digo exatamente qual que é a regra. Então, sem nenhuma pista óbvia de como resolvê-la. Então, a ideia dessa aula é justamente essa: você pegar integrais de certa forma aleatória e tentar saber que regra usar, ou misto de regras, né? Enfim, ou outros tipos de abordagem. Então, esse é o objetivo dessa aula. Então, basicamente, o que eu vou tentar fazer aqui nessa aula é dividir em algumas diretrizes, né? Não são mecanismos, porque não tem um mecanismo, mas são algumas diretrizes, umas sugestões de como se devem abordar esses problemas. Então, essa abordagem, né? Essa estratégia, ela se divide nessas três etapas aqui, estão colocado, né? Simplificar, classificar e modificar. O que significa cada um desses termos, né? Eu vou explicando em partes, né? A primeira aqui que é simplificar. Então, essa primeira, né, conceito aí, a ideia é tentar reduzir o problema no mais fácil. Ou seja, pegar o integrando e modificar ele a ponto de chegar numa coisa mais fácil, mais óbvia, né, de ser resolvida. Então, para isso, a gente pode usar identidades algébricas ou trigonométricas aí vai depender do problema, pode ser uma, outra ou ambas, né? E a partir dessas manipulações do integrando, chegar numa expressão mais simples, né? Mais óbvia, né? Então esse é um caminho. O outro, né, que que eu imagino que todo mundo tenta, dado uma integral, a primeira coisa que a gente tenta fazer é uma substituição, né? Então a gente tem que olhar para a integral e tentar também buscar uma substituição óbvia. Eu vou dar um exemplo aqui desse, desse conceito aqui, né, identidades algébricas, para tentar simplificar o problema, através desse exemplo aqui, né? Calcula essa integral. X quadrado dividido por 1 mais x quadrado. De um certo modo, se você voltar para o passado, vocês vão perceber que essas expressões, esse tipo de substituição, se não foi dada esse exemplo, né, vocês podem tentar, no momento, é bom sempre olhar para a integral, se vocês estiverem assistindo aqui, vocês parem a aula e tentem fazer, né, como um exercício. Se não, o segundo passo é tentar fazer isso daqui, né, uma substituição trigonométrica. Mas eu vou fazer uma conta que é a seguinte. Eu vou somar aqui 1, e se eu somei, eu tiro 1 e divido aqui. Bom, essa integral então fica separando esse termo 1 mais x quadrado está igual de baixo, então dá para simplificar por 1 menos 1 dividido por 1 mais x quadrado dx. Ou seja, isso daqui fica uma integral dx menos uma integral de 1 dividido por 1 mais x quadrado dx. Essa é evidente o que dá, né? O x. Essa daqui é uma integral relativamente clássica, né? Que acho que muitos já devem ter resolvido, né? Isso aqui, ou, né? Se vocês buscarem, né, as derivadas, né? Isso daqui dá o arco tangente de x, né? E sobra uma constante aqui. Então, vocês viram que uma manipulação algébrica que dá expressão
ajuda bastante a resolver a integral de uma forma mais fácil. Eu vou dar agora esse segundo exemplo de também como funciona essas manipulações como ajuda, né? Essa tangente x dividido por secante a quarta de x, primeira coisa, se você olhar para as integrais trigonométricas, uma forma talvez de resolver é escrever essa secante a quarta como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, substituir secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado é talvez uma substituição. O que eu vou fazer é uma outra abordagem aqui. Vou reescrever esse integrando da seguinte maneira. Então, a gente escreve aqui, tangente é seno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre secante a quarta dá cosseno a quarta de x dx. Ou seja, a nossa integral aqui, vou colocar aqui embaixo, isso daqui fica a integral de, vou mudar um pouco, vou colocar aqui mesmo, a integral de seno de x, cosseno cancela com de baixo, um dos cossenos, aí fica cosseno ao cubo de x dx. Bom, como tem seno e cosseno aqui, se você fizer uma substituição simples, u igual a algum deles, o du aparece a derivada do outro, né? Por exemplo, se você fizer, como tem o cosseno ao cubo, a tendência é a gente mexer nesse ao cubo, né? Então, por exemplo, u igual ao cosseno de x, quando você faz o du, isso fica cosseno, a coderivada do cosseno é menos seno de x, e acaba aparecendo o dx. O menos coloco aqui no du, então o menos du é igual ao seno de x dx. Bom, eu vou tentar mexer com, usar essa substituição aqui, né? Então, quando eu faço igual ao cosseno de x, eu fico com uma integral de cosseno ao cubo, fica u ao cubo. O seno de x vezes o dx, ele é o menos du aqui. Então, acaba que a nossa integral fica menos integral de u ao cubo de u. Menos u ao cubo é menos u à quarta sobre 4, mais a constante. E voltando para o cosseno aqui, ficou menos cosseno à quarta de x sobre 4, mais uma constante. Então, esse é um outro exemplo aqui de reescrevendo, integrando, você consegue chegar num problema relativamente fácil de resolver. E por enquanto fiz só substituições simples aqui, né? Então a ideia sempre primeiro tenta ou mexer, ou fazer simplesmente uma substituição simples, ou fazer uma manipulação no integrando e depois fazer uma substituição, ou só a manipulação do integrando, como no exemplo 1, ajuda. Bom, e quando essas duas, quando esse tipo de abordagem não dá certo, né? Bom, aí a gente vai ter que ir para o segundo passo, a segunda etapa, no caso, né? Que é o classificar, que era, voltando aqui um pouco, simplificar, né? Classificar e modificar. Então, a gente agora tenta classificar o integrando. Então, se essa etapa da simplificação não der certo, a gente dá uma olhada, né? Normalmente integrais requerem paciência, então você tem que observar com calma, não querer não tentar fazer as coisas de modo rápido, né? Para tentar ganhar tempo. E às vezes esse ganho de tempo não acaba não se transformando em ganho, e sim perda de tempo, né? A gente sempre examina com mais cuidado, observa,
tenta, né, ser mais criativo. Então, nessa etapa de observação, isso daqui é bem útil, né? Esse conjunto aqui de ideias aqui, de observações, né? Então a primeira algumas são meio fáceis, né? Por exemplo, uma função racional é muito fácil saber que é frações parciais que deve resolver o problema. No caso, exemplo 1 era uma fração parcial, né? Era uma função racional, mas não necessariamente precisava fração parcial. Ali era um integrando de outro tipo. Outra técnica, né, para ser usada, na verdade. Bom, mas em geral, funções racionais esse método resolve. Se o integrando, né, tem expressões desse tipo, com radicais, exatamente desse tipo, assim, ó. Raiz de a quadrado mais ou menos x quadrado, ou raiz quadrada de x quadrado mais ou menos a quadrado. Ou potências desse tipo. Por exemplo, uma expressão 10 elevado ao cubo, a quinta, sei lá. Ou mesmo ao quadrado, né? Que aí recai o exemplo 1. Então, esse tipo de expressão a gente pode usar em geral a substituição trigonométrica. Quando tem produtos, né, de seno, cosseno, tangente, secante ou cotangentes, ou cossecantes e cotangentes, né, então tem que ser esses pares, né, seno, cosseno, tangentes ou secante, cossecantes e cotangentes. As técnicas de integração trigonométrica devem resolver. Por quê? Porque, em geral, as derivadas de seno e cosseno, por exemplo, derivada de um seno sempre dá cosseno, cosseno dá menos seno, tangente, derivada aparece a secante, né? A derivada da secante aparece tangente com secante, e cossecante com tangente, né? Segue a mesma linha, por isso que a gente lida quando tem esses pares com essas integração trigonométrica. Quando é produto de diferentes tipos, né? Diferentes tipos de funções mesmo, né? Por exemplo, uma função polinomial com aqui uma transcendental. Por exemplo, se você tem aqui um x elevado a x, por exemplo. Ou mesmo se você tiver uma função transcendental com uma função trigonométrica, uma função polinomial com uma função trigonométrica, né? Por exemplo. Então, em geral, a integração por partes também resolve esse tipo de caso. Tem esse caso específico aqui, ele não funciona sempre, mas em alguns casos funciona, né? Que é quando tem radicais desse tipo, raiz enésima de g elevado a x, uma função g elevado a x, né? Qualquer tipo, né? A própria substituição u igual a raiz enésima de g de x, em alguns casos pode funcionar. Então, vou dar um exemplo desse primeiro aí, esse último caso que eu falei, que é aqui, né? Calcule essa integral de x ao cubo dividido por raiz cúbica de x quadrado mais 4. Como tem esse cúbica aí, ele é um pouco diferente desse caso segundo aqui, né? Nesse caso, como tem uma raiz cúbica, e a sugestão dada aqui é a substituição u, raiz enésima de g de x, né? A gente vai tentar fazer essa substituição mesmo, né? Raiz cúbica de x ao quadrado mais 4. Bom, nesse caso aqui, u ao cubo é igual a x quadrado mais 4. Então, x quadrado acaba dando
u ao cubo menos 4. Então, aqui, o 2x dx é igual a um 3u quadrado du. Ou seja, o x dx ele é igual a 3 sobre 2 u quadrado du. Bom, vamos tentar usar essas informações aqui. Essa integral aqui, então você pode escrever dessa maneira aqui. Você tem um x quadrado dividido por raiz cúbica de x ao quadrado mais 4. Vou tentar melhorar aqui. Raiz cúbica de x ao quadrado mais 4. Então, aí eu posso escrever um x dx. Bom, fazendo essas substituições aqui, né? Ficou uma integral de o x quadrado é o ao cubo menos 4. Aqui é o de baixo. E x dx é 3 meios de u quadrado du. Simplificando essa integral aqui, a gente fica com 3 meios da integral de... Esse u cancela, né? Ficou um u vezes u ao cubo menos 4 de du, ou seja, é 3 meios da integral de u à quarta menos 4u de du. E essa integral aqui, ela fica 3 meios de u à quinta sobre 5 menos 2u quadrado, mais uma constante aqui, né? Voltando para a nossa variável x, então isso fica 3 sobre 10, vou colocar assim. U, que é x quadrado, mais 4 elevado a 1/3, né? Tudo isso elevado à quinta, ou seja, 5/3. Ou raiz cúbica, né? Desse termo elevado à quinta. Menos 3x quadrado mais 4, 2 sobre 3, mais a constante. Então, esse daqui é o resultado final. Então, nesse caso, essa substituição desse radical aí funcionou. Esse é o outro exemplo em que essa substituição não funciona. Chamar u de raiz, né? De 4x quadrado menos 9. Eu vou deixar aí, vocês podem dar um pause e tentar fazer essa substituição, né? U igual a raiz quadrada de 4x quadrado menos 9. Vocês vão ver que vocês não vão chegar em lugar nenhum. Esse é o caso de reescrever, né? O integrando, para tentar ver se encaixa naquelas classificações, né? Por exemplo, se você colocar o 4 em evidência aí, na parte de baixo, fica uma raiz de 4, que x quadrado menos 9 sobre 4 dx. Essa integral pode ser escrita então como sendo, vou tentar dar um espaço aqui, como sendo uma integral de x quadrado dividido
por 2 raiz de x ao quadrado menos 9 sobre 4. Ou, né? Melhor escrever dessa forma. 3 sobre 2 ao quadrado dx. Isso é o a, né? Lá, se você voltar lá para a segunda parte, né? Esse é um radical desse tipo, ó, x quadrado mais ou menos a quadrado agora. No caso, menos, né? X quadrado menos o a, 3 sobre 2. Nesse caso, a gente usa a substituição trigonométrica como foi sugerido lá. Então, a gente tenta fazer uma substituição de modo que esse radical desapareça. Então, o que a gente faz? A gente chama o x igual a secante, né? 3 sobre 2 secante de θ. 3 sobre 2 secante de θ, o dx fica 3 sobre 2, a derivada da secante é tangente de θ vezes secante de θ, e a gente tem que tentar trabalhar com essas informações. Então aqui aparece, eu colocar esse 2 para fora, fica 1 meio, da integral de, o x é 3 meios de secante de θ, né? Então ficou 9 sobre 4 secante ao quadrado de θ, dividido por, eu tirei o 2, né? Então ficou raiz de 9 quartos de secante ao quadrado de θ menos 9 quartos. Isso aqui, o dx, ele é 3 meios de tangente de θ secante θ dθ. Vamos tentar simplificar todo esse integrando aí. Esse 3 meios eu vou tirar aqui, fica 3 quartos. Vou tentar manipular isso daqui. 9 quartos aqui. Secante ao cubo. Vou colocar tangente primeiro. Tangente θ secante ao cubo de θ. Eu juntei esses termos de cima, vezes a integral de baixo, a parte de baixo, desculpa, que é o 9 quartos, eu coloco em evidência, né? Ficou raiz, vou colocar de novo aqui, raiz de 9 quartos secante ao quadrado de θ menos 1, e aqui sobrou dθ. Bom, essa secante menos 1 é a tangente ao quadrado, né? Então, isso aqui ficou uma integral de aqui 3 quartos, né? Se não me engano. Da integral. 3 quartos da integral de 9 sobre 4. Tangente secante ao cubo vezes 1 sobre raiz de 9 quartos tangente ao quadrado de θ dθ. Esse é o resultado. Bom, considerando θ positivo aí, se eu não me engano, θ ele vai ser positivo. Por exemplo, né? Eu vou considerar o θ entre 0 e π sobre 2. Pode ser em outro intervalo também, desde que essa tangente fique positiva. Bom, nesse intervalo, a gente sabe que a tangente é positiva. Então, essa integral acaba ficando
3/4. Esse 9/4 eu vou colocar aqui fora também. Integral de tangente secante ao cubo de θ vezes 1/3/2 tangente θ, dθ. 6/6 fica 2/3, né? 3/4, 9/4. Vezes 2/3. Integral, a tangente vai cancelar e sobrou só a secante ao cubo de θ dθ. Ou seja, cancelo 2 com a parte do 4, né? Então fica 2 vezes 4 dá 8 embaixo. E em cima sobra o 9 só. Integral de secante ao cubo de θ dθ. Basicamente é resolver a integral de secante ao cubo de θ dθ. A forma de resolver isso, você pode também tentar substituição, tentar alguma outra coisa, mas será que você recai de novo aquelas integrais trigonométricas, né? A ideia aqui é jogar alguma coisa que a gente possa manipular, fazendo algum tipo de substituição ou manipulação ou com outras técnicas, por exemplo. Nesse caso, eu vou escrever isso como secante ao quadrado de θ vezes secante de θ dθ. A gente que secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ, secante de θ dθ. Bom, então a gente acaba ficando com uma integral de secante de θ mais uma integral de tangente ao quadrado secante de θ dθ. Essa integral de secante de θ, ela é também uma que aparece em exemplos, né? Eu posso comentar ela daqui a pouco, que é um caso interessante lá do primeiro. Eu posso comentar rapidinho, mas eu vou tentar focar nessa segunda parte, que é tangente ao quadrado vezes secante. Se você chamar U de tentar fazer uma substituição, né? U igual a secante de θ não vai dar certo. U igual a tangente de θ também não vai dar certo. Ou U igual a tangente vezes secante, né? Também não vai dar certo. A segunda opção é tentar buscar outras regras de integração que a gente conhece, né? Então, substituição não dá. As técnicas de integração trigonométrica também, que a gente já tentou fazer alguma coisa que não dá certo. A fração parcial com certeza não dá certo, né? Tem a outra, uma que sobrou, que é a integração por partes. Então, o que a gente pode tentar é mexer com isso, trabalhar com uma integração por partes, que isso aqui a gente pode interpretar como um produto, né? Como sendo aqui, vou copiar de novo, né? Secante de θ dθ, mais aqui uma integral de tangente vezes tangente secante. Então, vocês podem observar algumas coisas aqui.
tentar escrever aqui. Se você pegar e interpretar como, por exemplo, uma f de θ como sendo a f, desculpa, coloquei f', f de θ como tangente, eu vou colocar a g' de θ também para ajudar, né? Eu acho que a g' de θ é mais interessante aqui. A g' de θ, como uma função que a gente conhece, a derivada é a secante, né? A derivada da secante, ela é tangente vezes secante. Então a gente já pode classificar, por exemplo, aqui a g', essa parte tangente vezes secante. A derivada da tangente, ela é justamente secante ao quadrado. Então a gente vai chegar com uma coisa interessante aqui. Então, integral de secante de θ dθ mais AF vezes G, se a gente usar a integração por partes aqui, né? F de θ vezes G de θ, então fica tangente θ secante θ, menos uma integral de F', que é secante ao quadrado, vezes G. A gente acaba chegando em secante ao cubo de θ dθ. Esse menos secante ao cubo com outro secante aqui, né? Olhar essa parte aqui, vou escrever um pouco mais para cima aqui, ó. Essa parte aqui com essa parte aqui, ó. Se você passa esse termo menos secante ao cubo de θ para o outro lado, né? Para a esquerda, a gente obtém o seguinte, que vezes a integral de secante ao cubo de θ dθ, isso fica uma integral de secante de θ mais tangente de θ secante θ. Então acaba faltando resolver essa integral de secante de θ, que eu vou fazer uma observação bem rápida, né? Isso daqui, se vocês procurarem nos livros de cálculo, vocês vão encontrar facilmente, né? Que é um tipo de integral que vocês tentam vários tipos de técnicas, mas não resolve, mas uma simples manipulação algébrica dessa integral, né? Se você observa quais são as derivadas, o tipo de derivada você pode manipular, você pode multiplicar e dividir pelo seguinte termo, né? Secante de θ mais tangente θ. Se você multiplica, você divide, né? Mais tangente. Bom, aqui essa integral, você fica com uma integral de secante ao quadrado mais secante de θ tangente de θ dividido por secante de θ mais tangente θ. A derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se você faz uma substituição do tipo u igual a secante de θ mais tangente θ, você chega que o du igual a secante ao quadrado de θ mais tangente vezes secante, vezes secante, né? De θ, tudo. Bom, então toda essa sua integral aqui, essa parte de cima é tudo o du, a parte de baixo é u, então você fica com uma integral de 1 sobre u du, que a gente conhece, né? É o ln de módulo de u mais uma constante. Aí você volta para a variável θ, né? Fica um ln de secante de θ mais tangente de θ mais uma constante. É uma integral que, sem essa manipulação algébrica, né? Ou trigonométrica, como queira,
ela é uma integral bem, parece ser bem complicada, mas no final ela fica simples, né? Voltando na nossa duas vezes, né? Integral de secante ao cubo de θ dθ igual a integral de secante de θ dθ mais uma tangente θ vezes secante de θ, a gente chega aqui a integral de secante ao cubo de θ dθ. Isso é meio. A integral da secante de θ, a gente viu que é o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Aí sobra mais tangente θ secante de θ e mais a constante. Então, essa é a integral de secante ao cubo. Então, vocês viram que ainda falta mais coisa, né? Essa é a integral da secante ao cubo, mas falta a integral em x, né? Voltando aqui para o x, ela é bem grande, né? O x é 3 meios de secante de θ. A gente tem que voltar para o x, então é 3 meios de secante de θ. Então, secante de θ, ela é 2 sobre 3x. Então, voltando aqui, isso fica meio do ln do módulo de 2 sobre 3x. A gente já vai mexer nessa tangente para voltar, né? Mais 2 terços de x, tangente θ, mais uma constante. Essa questão da tangente, a gente sabe que a secante é 1 sobre cosseno, né? E tangente é seno sobre cosseno. A gente vai ter que mexer em algumas coisas. Vou olhar aqui no triângulo, né? Θ, o cateto posto, vamos olhar aqui, né? Eu vou voltar de novo lá no x é igual a 3 meios de secante de θ. Ou seja, 3 sobre 2 cosseno θ. Então, o cosseno de θ fica 3 sobre 2x, né? Então, a gente sabe que o cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o cosseno é o cateto adjacente, né? Na verdade. Então, é 3 sobre a hipotenusa, 2x. E aqui, digamos que é um y ali, né? Então, 3 ao quadrado mais um y ao quadrado fica 2x que é ao quadrado, né? Ou seja, o y é igual a raiz de 4x ao quadrado menos 9, né? Ou seja, aqui é o y, que é esse daqui. Então, voltando lá para... Ainda não, né? Significa que cosseno é isso daqui. Então, 1 sobre cosseno, que é a secante, ou a tangente, que a gente quer a tangente, na verdade, né? A tangente
de θ, que é o cateto oposto, que é esse raiz de 4x² menos 9, ele é dividido pela a cateto adjacente, que é o 3, né? Então, a tangente é isso. Então, voltando para o nosso, vou colocar aqui, né? Da outra, a integral de x² dividido por a raiz de 4x² menos 9 dx. Isso acaba dando aqui como resultado meio do ln, né? Do módulo de secante mais tangente. A secante a gente viu que é 2/3 de x mais tangente, que é raiz de x² menos 9, de 4x² menos 9, dividido por 3, mais 2/3 de x raiz de 4x² menos 9 dividido por 3, mais a constante. Então, esse é o resultado final. Voltando para as variáveis x. Então, esse é um exemplo aí mais complicado, né? Que aquelas substituições dos radicais diretos não dá certo e a gente usou várias técnicas para resolver. Então, em geral, esses problemas, alguns têm problemas que exigem várias técnicas no meio, né? Então, esse é um exemplo. Na próxima aula eu tento terminar esse processo.